Olá, boa noite, pessoal. Eu sou Virgínia Júnior, hoje no segmento de brechonista, com formação acadêmica em pedagogia e educação infantil, maternal, de primeira a quarta série. Atuei 5 anos no município e no estado. Como auxiliar e técnica de enfermagem, há 17 anos venho trabalhando na área da saúde, tanto preventiva como assistencial hospitalar. Meus últimos anos foram na área preventiva, com o projeto do governo Mais Médico, Saúde Mais Médico no Domicílio, Estratégia de Saúde da Família. Hoje eu me encontro no segmento de brechó e vim conversar com vocês um pouco. Sabe, gente, eu saí como candidata a vereadora da cidade de Itapevi. O meu bairro é Residencial Colinas de São José. Hoje eu vim falar um pouco do que sou e um pouquinho conversar com vocês sobre esta experiência, tá? Como candidata a vereadora, hoje eu trouxe uma pauta para todos vocês, na qual a proposta de um parlamentar representante de um vereador, o que ele pode estar fazendo no seu papel e na sua atuação. Propostas estas devem ser a primeira palavra de um político em campanha por qualquer frase. Para se conhecer melhor o seu candidato, para saber o que ele pretende de você, eleitor, você precisa conhecer suas propostas. A partir das propostas, você poderá julgar aquilo que realmente vai atender às suas aspirações e vai te representar numa Câmara ao lado de um legislativo que é o prefeito. Então vamos lá. Para entender melhor minhas propostas, vamos fazer em breve explicação das funções de um vereador, o que é o papel de um vereador e o que ele faz, o que ele representa para nós hoje. Um vereador, basicamente, ele vai legislar, fiscalizar e julgar. Entendo melhor que quando ele legisla, ele está criando leis. Estas leis, elas devem ser criadas com a doença da população, tá? Elas devem ser criadas realmente para trazer melhorias na qualidade de vida da população inteira, em geral. Quando ele vai fiscalizar, ele está fiscalizando todas as ações do executivo, ou seja, as ações do prefeito. No meu mandato, irei acompanhar de perto as ações do executivo e tudo que ele está fazendo e como está sendo aplicado o nosso dinheiro, de forma correta e de forma adequada. Assim teremos a certeza de que o legislativo e o executivo poderão dar o melhor retorno possível à nossa população. Ao julgar as contas, temos que analisar tudo aquilo que foi gasto com o dinheiro público. Após analisar essas contas, iremos aprovar de fato aquilo que o executivo fez. Terei muito boa vontade em fazer essas funções, uma vez que acompanharei de perto as obras e todas as ações do executivo, ou seja, do nosso prefeito, tá? Então, geralmente, o representante parlamentar, como o vereador, esse é o papel principal dele em uma Câmara, junto com o executivo, que é o prefeito, as demandas que ele pode estar fazendo. Então, se o vereador te prometeu uma casa, prometeu uma creche, prometeu uma escola, sabemos nós que esse não é o papel de um vereador com as suas promessas, que o papel do vereador é fiscalizar, legislar e acompanhar o executivo mediante as demandas e os gastos públicos, trazendo retorno para a nossa população no seu dia a dia, falando para você entender melhor essas palavras, tá? Mas, com políticos bem preparados e responsáveis, realmente garantam o seu desenvolvimento, com certeza. Eu, dentro de uma das propostas que eu acredito que o vereador ele pode representar toda uma população, todos os bairros, todas as comunidades, se ele se comprometer com os seus eleitores, com a sua população, eu
como candidata a vereadora, tem por mim, gente, do fundo do meu coração, eu tenho uma das propostas matadora para você, que vai me ajudar a representar nesta Câmara, junto com o prefeito, com o legislativo. É o gabinete móvel popular dentro dos bairros da cidade de Itapevi. O que é o gabinete móvel popular? É onde você consegue, através de um projeto, trazer para dentro dos bairros um gabinete móvel, ou seja, um carro adaptado, se não tiver um carro, uma mesa com cadeiras, reunir toda a vizinhança, toda a comunidade, todos os moradores desse bairro, para saber, junto dos moradores, o que está acontecendo e o que precisa dentro desse bairro. Porque não tem pessoa melhor para falar do seu bairro a não ser os moradores. Como que um representante, como que um vereador vai te representar lá na Câmara da Prefeitura, junto com o prefeito, se ele não tem o hábito de vir no seu bairro? Não tem como fazer. Se esse representante se elegeu e ele não volta nos bairros para conversar com a população, com os moradores daqueles bairros, as dificuldades, não tem como ele levar projeto nenhum para a Câmara, para ele aprovar. Ele vai levar o quê? O que ele vai levar para ser discutido? Quais as proposituras que ele vai levar para ser discutido na Câmara? Que tipo de projeto ele vai levar se ele não veio conversar com os moradores de uma comunidade, de uma associação, de um bairro carente? Então não tem como. Não se iluda. Vocês não se iludam. Porque esse é o papel do vereador. Ele se elegeu. Você colocou ele lá. Ele tem por obrigação voltar para os bairros em todo geral, sem exceção, gente. Porque nós vamos pagar para essas pessoas nos representar. Então, esse representante, esse vereador, o papel dele é voltar. Ele voltar para os bairros, pegar as demandas dos moradores. Olha, aqui falta lombada nessas ruas, nós não temos área de lazer, falta estrutura, tem um buraco para fechar, tem uma lâmpada para trocar, tem uma viela escura, tem uma obra que deixou de terminar de fazer, tem uma escada, tem um esgoto, tem uma manilha aberta. Os moradores, eles sabem dos problemas dos bairros. Então, eu como candidata a vereadora, esse é o meu papel. Primeira proposta, trazer o gabinete móvel popular para dentro dos bairros da cidade de Itapevi. Todos os bairros. Dentro de Itapevi hoje nós somos em 240 mil habitantes, gente. Com 180 mil eleitores que votam. Essa cidade está muito bem visada. O nosso prefeito Igor Soares, ele tem trabalhado duro, a equipe séria. Durante esses 2 anos ele tem mostrado muito trabalho. Ele é do povo. Então esse prefeito, ele está me apoiando como candidata a vereadora, para representar o meu bairro residencial Colinas de São José e para representar os demais bairros também. Porque um vereador, o papel dele é representar todos os bairros das suas cidades. Ele andar lado a lado com a população, com o mais pobre, com o mais necessitado. Ele está levando as propostas, os pedidos, porque nós colocamos eles lá no poder. É nada mais justo ele voltar para nos servir. E aí que tá. A gente coloca ele lá no poder durante 1 mandato, 2 mandatos, e aí vai se passando. E as coisas nos bairros vai ficando largadas. Por quê? Além daquele representante, muitos deles dá no pé. Eles não voltam, eles não têm o hábito de voltar. Eles não têm o hábito de voltar para os bairros e conversar sempre com os moradores. Sentar, conversar, discutir o que está precisando para o bairro. Gente, tem que ser feito. Não adianta sobrecarregar um centro onde os bairros ficam largados. Esgoto, falta de urbanização. Muitos desses bairros, eles não têm saneamento básico ainda. E nós sabemos disso.
que dentro dos bairros precisam de fazer algum saneamento básico, mas o representante, eu volto a dizer, o representante, o vereador, esse é o papel dele, de levar as demandas, as proposituras para a Câmara, para o prefeito, para o parlamentar, para o executivo, para que ali sejam discutidas aquelas obras. E aí, se ele tem caráter, ele vai votar naquele projeto. Para aquelas pessoas que ficaram naqueles bairros pendentes, o que está necessitado. Mas se ele não tem caráter, o que ele faz? Ele joga aquele projeto na gaveta e esquece. Mas com 4 anos ele volta. Ele vai voltar para pedir o seu voto, para continuar te enganando. Com certeza ele vai voltar. Ele vai voltar, jogar um papelzinho na sua porta, um santinho na sua porta. Eu não estou aqui citando o nome de ninguém. Mas eu estou te falando, preste atenção. Observe, olhe as propostas de um representante que você vai colocar dentro de uma câmara para te servir. Se você vender seu voto, você não tem direito mais de cobrar, porque você já vendeu. Então, não venda seu voto. Exerça a cidadania. Nós temos propostas, sim, para a gente trabalhar unidos. Um representante precisa de uma união. Precisa dos moradores atuantes, lutando pelos seus direitos, pelos seus ideais. E na Câmara, lá é o local da decisão, gente. Executivo, legislativo. Vereador, prefeitos.